Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ruth Catala e é uma grande alegria que estejamos juntos outra vez para mais um vídeo. Quer-se fazer acreditar que Angola e Brasil estão em guerra e já quero começar esse vídeo dizendo que não é bem assim. Bom, já faz um tempo que a Igreja Universal em Angola tem vivido uma situação muito desconfortável. E para você que não sabe, em Angola existem 325 templos no país inteiro, estando a sede nacional localizada em Luanda, capital de Angola. E desde o ano passado começou uma onda de conflitos internos desencadeados por reclamações e queixas de pastores angolanos contra pastores brasileiros, e líderes brasileiros, contra racismo, separatismo, branqueamento de capitais, coerção e várias outras situações. E durante as últimas semanas, várias pessoas me mandaram mensagens perguntando qual seria ou qual era a minha opinião a respeito e por que eu estava em silêncio. Primeiro, é muito complicado só falar. Existem situações tão complicadas que só dar uma opinião não é suficiente, até porque eu estou fora, eu estou longe de Angola, eu estou tranquila e depois de falar eu volto para a minha rotina e dá sempre aquele sentimento de incapacidade. Dá a impressão de que não muda muita coisa. Segundo, porque os próprios angolanos têm parte da culpa nessa situação. Sim, porque viram alguns líderes brasileiros a serem desonestos, corruptos e aproveitadores, ok? Lhes orientaram a roubarem dos próprios irmãos e eles se submeteram a isso, mesmo sabendo que o nosso povo já não tem tanto quanto nós gostaríamos. Terceiro, porque é muito triste para mim, é muito triste ver o Edir Macedo a chamar o meu povo de rebelde, amaldiçoado e outros nomes, mesmo depois dele se beneficiar tanto nesses anos em Angola. E sinceramente, quando ouvi as palavras de maldição, me lembrei que é também por causa de situações assim que o continente africano continua vulnerável aos saques externos. E sinceramente, tem sido muito desconfortável para mim receber mensagens de brasileiros a me questionarem por que os angolanos estão a perseguir os brasileiros, se é assim mesmo, se faz parte dos últimos dias antes da vinda de Cristo e etc, etc, etc. Então, eu quero que todas as pessoas que queriam a minha opinião recebam-na, sabendo que os angolanos ou os brasileiros não são odiados pelos angolanos, sabendo que os brasileiros não estão a ser perseguidos pelos angolanos, ok? E que não podem usar a situação que está a acontecer com a Igreja Universal para generalizar dizendo que os angolanos maltratam os brasileiros, que todos os angolanos são racistas contra os brasileiros ou outras coisas do gênero. Parem com isso, porque os brasileiros são muito bem tratados em Angola. E não acreditem em tudo que vocês veem na televisão, porque infelizmente alguns líderes da Igreja Universal deixaram mesmo a desejar, passaram dos limites, e esse é o resultado de uma péssima plantação. Esse conflito foi o resultado de uma péssima plantação. E não é a primeira vez que isso acontece com a Igreja Universal em Angola, pois em 2008, se não me engano, a Igreja Universal organizou um evento conhecido como o Dia do Fim, que lotou um estádio, que de tão cheio que estava, desabou uma parte do muro, matando algumas pessoas. Então, não se espantem se os angolanos se defendem, porque nós cansamos de gente que só vê as nossas vulnerabilidades e se aproveitam delas para lucrar. E para você que estava à espera do desfecho dessa situação, aqui vai uma notícia. Na quinta-feira, no dia 30 de julho, a Assembleia Nacional de Angola reuniu-se e deu o veredito final, né? Deu um veredito que coloca os pastores brasileiros e líderes brasileiros, começando por Edir Macedo, colocando-os fora da liderança da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. E agora é oficial, pois depois de tudo que aconteceu, a Igreja passou por uma reforma publicada no Diário Oficial da República, onde o líder máximo hoje é o Bispo Valente Bezerra Luiz, angolano, que apelou
pela reconciliação da família universal, reafirmando também que agora a Igreja Universal buscará prestar mais atenção na luta por justiça, amor e cuidado com os interesses do povo angolano. E eu faço sinceramente votos que essa promessa se cumpra e que os angolanos se cuidem, e se cuidem muito. Que tenham sabedoria, conhecimento, senso crítico e muito, muito temor a Deus, para fazer a sua vontade e não a vontade do homem. Foco na fé, tchau, tchau e até breve.